Olá pessoal, eu sou o João Antônio. E eu sou a Juliana. E hoje nós estamos aqui para dividir com vocês algo que vocês sempre nos perguntam, que foi sobre como nos conhecemos e como foi o início do nosso relacionamento. Bom, gente, começou assim, muito antes do dia 17 de outubro de 2022. Começou há 2 anos atrás, antes de eu conhecer o João, com um direcionamento da parte de Deus. Eu fui pregar em uma igreja e um dia Deus usou uma moça para mim dizendo que eu não ficaria no Rio de Janeiro por muito tempo e que eu iria ir para longe e que Deus tinha para mim um companheiro. Eu não sabia como isso acontecia, eu orava já por um relacionamento, mas não de forma ansiosa. E o Senhor me direcionou dizendo que Ele iria me enviar um companheiro, que seria escolhido dele e que nós dividiríamos um propósito. E dando essas palavras de direções, né, que eu não ficaria muito tempo no Rio. Nosso Deus é um Deus que se antecipa. Vocês ouviram a Juliana dizendo que Deus já havia ministrado e falado ao coração dela. Mas a pergunta que fica é como tudo começou. Bom, você sabia que a sua rede social pode ser usada para que os planos de Deus aconteçam na sua vida? Nós estávamos na casa dele em um momento de confraternização e ele me apresentou o perfil da Juliana falando: João, essa menina ela é o seu perfil e você vai se casar com ela. Ele já liberou uma palavra direcionada e assertiva. Depois que ele me apresentou o perfil dela, eu fiz o que todo homem deve fazer: iniciativa. Tem muita gente que não tem iniciativa e está perdendo as bênçãos de Deus para a vida dele. E eu comecei a seguir a Juliana, fui lá e curti um monte de foto. E fiz aquela típica estratégia: vai nas antigas, começa das antigas para mais recentes. E comecei a seguir ela e falei: vou esperar que ela também me siga de volta. O que você fez? Não segui ele. Ela não me seguiu. Mas aí aconteceu algo eu fiquei com raiva. Falei, vou deixar de seguir ela. Menina metida. Passou alguns minutos, algumas horas na verdade, e a mãe dela começou a me seguir. Falei, olha só, tem algo diferente aqui. A mãe dela começou a me seguir. E no outro dia ela também começou a me seguir. Então foi esse o início da nossa aproximação. A partir daí a gente começou a conversar, eu comecei a curtir as publicações dela com constância. E um dia eu estava prestes a lançar um novo livro, Vocação e Juventude. Eu falei, como que eu vou chegar nela para pedir o WhatsApp ou conseguir o WhatsApp dela, mas sem ser tão descarado? Falei, já sei. Como ela estava fazendo seminário de teologia, prega. Falei, tem uma estratégia certa para fazer isso. Mandei mensagem para ela e falei, Juliana, tô escrevendo um livro, me lembrei de você e eu queria que você lesse. Queria sua opinião. Você pode me passar seu e-mail? Mas e-mail é coisa de velho, gente. Eu sabia que ela não iria me passar o e-mail. E aí foi assim que eu consegui o WhatsApp dela. E o que eu fiz? Mandei o livro. Mandei o livro para ela. Ela olhou o livro, fez o feedback. Mais um parêntese. Juliana no Rio de Janeiro. Qual que é a sua cidade? Petrópolis, e eu em Goiânia, Goiás, mais de 1000 km de distância. E a pergunta é, como então que teve o encontro? Como que vocês se conheceram pessoalmente? Nada projetado por nós, mas nós acreditamos sim num projeto de Deus. E um dia, nós, desde então, sempre mantendo um contato, conversando, eu comentei com ela, falei, Juliana, eu vou pregar no Rio de Janeiro. Mas, gente, uma observação, Rio de Janeiro, enorme. Aí ela perguntou, é mesmo? Que legal, mas onde que é? Eu compartilhei a igreja com ela, e onde que era? Era no Imersão, no evento que teve na igreja do pastor Romildo, e os jovens da minha igreja iriam já estar nesse evento. E ela não sabia, e já tinham... Eu acredito que tinha uns 30 dias que o nosso amigo Gustavo, que era o líder, havia feito o convite e estava tudo projetado. Então, foi no Imersão Bíblica, dia 24 de junho de 2022, que nós nos conhecemos pessoalmente. E aí tinha toda uma expectativa da família. Minha mãe já seguiu o João nas redes sociais, o pessoal da minha igreja já conhecia o João de assistir vídeo dele pregando. E eu confesso que me bateu medo de ir no evento, porque eu fiquei com muito medo de parecer que eu estava indo por causa dele. E eu pensei, não, eu vou dar um migué no meu pastor, vou falar com o meu líder que eu não vou. E um final de semana antes do evento, as vagas já estavam lotadas. E aí eu cheguei na igreja e o pastor me deu a notícia de que ele já tinha pago a minha inscrição. E eu não sabia. Ou seja, eu tinha que ir. E tinha uma amiga também em comum nesse evento. E ela falou, não, amiga, vem, vai ser legal.
E então foram 2 dias de evento, sexta e sábado. E aí quando a gente chegou na sexta-feira, no evento... Que foi o primeiro dia que eu falei, foi a abertura do evento. Isso, o dia que ele ia pregar, ministrar a palavra. Eu sentei assim bem na frente e o culto começou e tal, o João não chegou ainda na igreja. E quando ele chegou assim, meio que a gente se olhou e eu já baixei a cabeça e fiquei, ai meu Deus. É porque a porta de acesso que eu vim, dava de frente pro banco dela, ela tava de vestido preto. A primeira pessoa que eu vi quando eu entrei na igreja foi quem? Sim. Ela. E ela olhou e abaixou a cabeça segurando no banco assim pra frente. Enfim, gente, ele pregou assim... Você lembra sobre o que eu falei? Sobre o Daniel. Falou sobre o Daniel. E o culto aconteceu, enfim, foi uma bênção. Só que quando acabou o culto, eu tava sozinha, né? Tava com essa minha amiga, mas o meu irmão ia me buscar. E aí meu irmão falou assim, Ju, eu tô te esperando aqui na porta. E aí quando acabou o culto, né? Como a gente já era, assim, colega de rede social, eu achei que o João ia vir falar comigo. Porém, como vocês sabem, ele é escritor. Quando ele acabou de pregar, ele desceu assim, tinha uma fila de meninas pra poder falar com ele. Uma fila de gente querendo autógrafo dele. E aquela coisa toda. E aí eu pensei, assim, minha mãe na expectativa, né? Mandando mensagem, porque minha mãe, meus pais são pastores. E eles sempre foram muito rígidos comigo na minha criação. Então, eles não me deixariam me relacionar com qualquer pessoa. Mas com o João, eles queriam que eu chegasse, conversasse. Só que eu pensei assim, falei, eu não vou inventar essa fila pra poder falar com ele. Porque eu aprendi que é o homem que vai até a mulher. Falei, então se ele quiser, que ele dá um jeito de falar comigo. Vamos pra multidão. Mas não tinha como eu romper a multidão. E aí, quando acabou o evento, o João tava lá com aquela multidão de gente lá em cima dele, eu fui embora. Fui embora, quando cheguei no carro, meu irmão falou assim pra mim, Ju, e aí, como é que foi? O João falou com você? Você falou com o João? Eu falei, não, a gente nem conversou. E minha família tava assim, meu Deus do céu, gente, por que não? Eu falei, tinha um monte de gente lá, enfim. Mas detalhe, no primeiro espaço de tempo que eu tive, eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei onde ela tava. Porque como veio as pessoas, eu não podia ser sem educação. Sim. De deixar o pessoal ali e sair. Foi. O que eu pensei? Ela vai esperar, né? Não foi bem assim. E ele me mandou mensagem, ele falou assim, olha, onde você tá? Eu falei, eu já tô em casa. Só que no outro dia, tinha o evento da parte da manhã, no período da manhã, um estudo também. E eu também estaria nesse culto. E aí, beleza. Dormimos, tal. Quando chegou no culto da manhã, eu estava lá e ele também. E eu com essa minha amiga e tudo mais, o culto rolando, uma bênção, deu a hora do almoço. E o João lá com os pastores e tudo mais. E eu crente que ele iria vir falar comigo, né? E não, gente, ele ficou lá com os pastores, né, conversando sobre tudo. E eu falei, rapaz, esse menino não tem uma iniciativa. Como que eu, num evento, convidado pra falar, do nada ia chegar numa menina assim pra conversar? Que queriam ficar pensando de mim, né? Pois é, e aí eu pensei, falei, eu não vou chegar nele, não sei como é que isso vai acontecer. Só que na hora do almoço, a minha amiga e o pastor falou assim, não, Ju, vamos comer ali com os pregadores e com os pastores. E eu fiquei, meu Deus. Quem tava lá em cima? O João tava lá em cima. Eu falei, E aí nós almoçamos e tal. E aí quando acabou aquele momento de almoço, e ele sentado na mesa com os pastores do evento e tudo mais. Quando acabou ali, eu e minha amiga falamos assim, vamos, né, ajudar lá a recepção, a tirar as coisas, vamos servir na igreja. E nós começamos a arrumar as mesas, tirar os copos, os pratos, os talheres, e aí chegou na mesa do João. Eu tinha acabado de pegar um copo d'água. Ele tinha acabado de pegar um copo de água pra poder beber, e eu cheguei perto dele, a gente nem tinha se falado assim pessoalmente, e quando eu cheguei perto dele, eu tava tirando as coisas, e ele abaixou o copo assim, olhou em mim, e eu falei, posso tirar? Ele, pode? Nem terminou de beber a água. Tava nervoso, gente, tava nervoso. Ele deixou o copo, metade de água dentro da bandeja lá, e no horário do intervalo também, não nos falamos. Fui pra casa, me arrumei, tomei um banho e tinha o culto da noite, né? E meu irmão falou assim, não, eu quero ir nesse culto, quero ir lá ver o João também. E aí no culto da noite, meu irmão e minha cunhada foram comigo. E aí chegando lá, os pastores pregaram, teve um evento lá maravilhoso. E aí quando acabou, né, esse culto... O que você ia fazer? Eu ia embora de novo, gente, porque tinha muita gente em torno do João e tal, dos palestrantes do evento, querendo, né, o autógrafo do livro, querendo conversar.
E eu pensei, não, vou embora, tal, não era pra ser aquelas coisas. E só que meu irmão falou assim, Juliana, eu não vim aqui, não desci lá de Petrópolis pra vir aqui não falar nem um oi. Mas eu estava de olho nela todo o culto, tá? Todo o culto meu olhar tava nela, eu sabia exatamente onde ela estava. E aí, quando tinha 2 portas, uma lateral e uma que dava acesso assim por trás do púlpito, era onde o João tava. E meu irmão falou assim, vamos passar por ali. E aí, quando a gente passou, o João tava conversando com o rapaz, eu dei uma cutucada na costela dele, passou assim, e aí ele parou tudo que tava fazendo. Eu segurei ela. Aí ele me ela ia segurou. passar, ela ia direto. Eu peguei na mão dela, falei, espera, eu vou falar com você. E aí eu travei, falei, meu Deus. Minha cunhada tava aqui, eu falei, ai, ela veio falar comigo. E eu tava nervosa. E aí caiu garrafa no chão, caiu Bíblia, caiu tudo que tava na mão, gente, parecia cena de filme, que eu pensei, ai meu Deus do céu. Aí ele acabou de fazer a recepção do pessoal. Fui E falar aí, com eles. ele veio falar com meu irmão. Gente, nunca tinha visto meu irmão na vida e pareciam super amigos. Viu meu irmão, cumprimentou, conversou. Conquiste a família antes de conquistar a vaza. E aí, foi lá, conversou com meu irmão. E aí, quando acabou aquele momento ali de recepção, o João chamou meu irmão pra jantar. E eu agarrei o braço do irmão e falei assim, não vamos jantar, né? Aí ele, não, vamos sim, vamos jantar com ele. Eu falei, não, Lucas, não vamos. Eu, meu irmão, vamos jantar com ele. E eu muito nervosa, e aí acabou, gente, que a gente ficou um de frente pro outro na mesa do jantar. E eu não sabia nem cortar uma carne, não sabia nem comer um arroz, de tão nervosa que eu tava. E eu muito tensa, né? E ali a gente acabou conversando ali, a gente foi trocando ali os primeiros olhares, né? A gente tava meio nervoso, porque a gente não sabia muito o que conversar. E tinha muitos pastores em volta, e todo mundo fazendo piadinha, dizendo, ih, João, hein? Acho que você encontrou ali o seu par, eu acho que você vai vir morar no Rio. E aí começou aquelas piadinhas. E aí no outro dia de manhã, que já era domingo... Então, acabou a janta, cada um foi pra seu sua destino. casa. E a família toda na expectativa, perguntando como é que tinha sido. E eu com meu coração em paz. Quando chegou no domingo, o João deu uma palavra na escola bíblica dominical. E o meu irmão falou assim, Juliana, vamos... Peraí, parêntese. Acabamos no domingo, eu chamei o irmão dela à noite e falei assim, vamos almoçar amanhã? Ele, não, beleza, marcado. Cheguei no hotel, mandei mensagem pra ela, falei, olha, amanhã a gente almoça, beleza? O que você falou? Que não. Que não. Falei, meu Deus do céu. E eu falei, Lucas, eu nem conheço ele, não vamos sair assim com uma pessoa que a gente nunca conheceu. O Lucas, não, Juliana, vamos lá almoçar. Então ela tinha dito não, tá, gente? Ó, primeiro não dela. Guarda isso, primeiro não dela. Aí no outro dia... nós fomos almoçar juntos no shopping. E chegando no shopping, nós almoçamos e tal. E acabamos de almoçar, meu irmão falou assim, dá uma volta aí no shopping vocês. E eu falei, Lucas, não me deixa sozinho com esse menino. Falei, pelo amor de Deus. Ele, Juliana, o João não vai te morder não, menina. Calma, só conversa. E eu falei assim, não sei se eu quero conversar e tal. Mas enfim, acabou que a gente deu uma volta no shopping. E aí ele falou pra mim que ele tinha um compromisso domingo à noite e que ele iria cancelar o compromisso porque ele queria ir na minha igreja no domingo à noite conhecer os meus pais. Foi aí que começou a cair minha ficha, assim, que o João era um homem de verdade. Ele não tinha interesse só em me conhecer. Ele queria conhecer a minha família, ele queria ter tempo de mesa com o meu irmão, com os meus pais. E eu com muito medo, eu falei assim, você vai lá na igreja? E ele falou assim, vou, me passa o endereço da sua igreja e quero lá conhecer seus pais. E aí, no culto à noite, gente, o João foi e sentou lá do meu lado. Aí vocês pensam a cabeça dos jovens da minha igreja e dos pastores, né? O palestrante do dia anterior foi na minha igreja e sentou do meu lado. E ela paralisada, assim. Gente, eu paralisada. Paralisada. Eu não conseguia dar nenhum glória a Deus no culto. Não me pergunte quem pregou e quem cantou, porque eu não sei. Eu tava estátua. Eu falei, meu Deus, esse menino tá aqui na minha igreja. E aí, esse foi o nosso primeiro final de semana juntos. Nós tiramos fotos após o culto, tá aparecendo aí no vídeo. E esse foi o nosso primeiro contato. Isso foi num domingo, na segunda-feira, eu retornava de volta para Goiânia. Retornamos, me deixaram no hotel, nos despedimos e eu retornei na segunda. Quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, Juliana, eu acho que agora chegou o momento da gente dar um passo à frente. Ela, como assim? Falei, vamos orar. Vamos orar, pedir um direcionamento de Deus pra gente tomar sim ou não a nossa decisão. Então isso foi em junho, nós oramos em final de junho, julho e agosto foi a data que eu disse pra ela que retornaria
até aqui, agora não mais para evento, não mais para falar, com o objetivo de vir e conhecer toda a família e também decidir o que iria ou não fazer a partir disso. Aí chegou em agosto, o João tinha falado que iria me ver, né, e tal. E eu pensei que meu pai, gente, ia ser super bravo, né, falar pra ele dormir em hotel. E meu pai falou, não, ele vai dormir aqui em casa. E eu pensei, meu Deus. Enfim, eu muito nervosa. E aí meu avô foi buscar o João no aeroporto junto com meu irmão. E meu avô, assim, ele já tava avaliando o João. No meio do caminho, ele, meu filho, quero saber as procedências. O que você faz da vida? Qual que é a sua intenção de vida? A Juliana, uma menina muito séria, sempre fiz questão de buscá-la na escola para ver como que era. Então ele elevou a Juliana lá em cima, colocou o amor da família pela Juliana, a postura dela. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui agora? Se ela estava nervosa por me receber, imagina eu saindo da minha cidade, vindo para um lugar que eu não conhecia ninguém, só conhecia a Juliana, para conhecer o restante da família, para tomar uma decisão. Então se ela estava nervosa, imagine o João. E o seu avô também se chamava João, mas me tratando com muito respeito, com muita educação. A gente veio conversando e chegamos em Petrópolis. E aí o João veio a princípio passar o final de semana, né? E a gente se conhecendo, né? Como amigos e tal e tudo mais. Aí quando eu cheguei na casa da Juliana, seu avô ligou, né? Foi. Seu avô ligou, o que ele falou pra você? Ele falou assim, olha Juliana, eu já gostei muito dele, ele tem o mesmo nome que eu. E ele falava, e todo João é gente boa, e ele é um menino muito educado, crente, e eu já faço gosto. E ele falou assim, eu não erro nas minhas observações, não. Pode ir no que o vovô tá falando. E aí, quando a gente acabou de ter esse primeiro contato e tudo mais, passamos o final de semana juntos. E aí surgiu um assunto sobre namoro, né? A gente então tinha orado aí 2 meses e o João veio me pedir namoro. Ele falou assim, olha, a gente pode dar um passo a mais, acredito que a gente pode namorar e tal. E eu falei pra ele, não, eu não quero, muito cedo. E aí eu disse assim pra ele, falei, olha, eu acho que a gente pode ser amigo, acho que tá muito cedo, né? E ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu não tenho amizade com mulheres, ele falou pra mim. Eu só tenho, assim, amizade com homens casados, pastores, amigos, tudo mais. E eu quero, assim, uma pessoa que seja minha amiga, namorada, noiva e esposa. Ele falou, e eu vi em você esse potencial. Porém, assim, eu não tenho amizade com mulheres e eu quero um relacionamento sério com você. Eu queria sair daqui com essa resposta. E eu, como eu achei muito precipitado ainda, eu disse que não, que eu estava orando ainda, né? E até então eu estava ouvindo o silêncio de Deus, embora o Senhor já tivesse confirmado coisas assim nas ações do João. O Senhor já tinha falado antes, né? Algumas palavras assim de orientação, e o João se encaixando nesse contexto, eu ainda tinha muitos medos, muitas dúvidas, muitas incertezas. E todas as vezes que a gente conversava, eu pensei, cara, como que vai ser isso, né? O João lá, eu aqui, eu não conheço muito dele. E então os meus medos falaram mais alto e eu disse um não pra ele em agosto. E aí foi esse segundo não que eu dei pro João. E aí a gente foi levar o João embora, né, no aeroporto. E a gente subiu a serra chorando, né? A gente voltou o caminho chorando, minha mãe, meu irmão falando comigo, nossa, o João, poxa, menino tão legal e tal. E as pessoas queriam entender qual era o meu problema, né? Por que eu rejeitei um menino assim tão incrível, com tantas qualidades legais. E eu percebi que eu estava espiritualizando demais algumas coisas. Eu pedia sinais de confirmação para Deus, coisas que o Senhor já me mostrava no caráter do João. Alguém trabalhador, alguém honesto, alguém de família boa, alguém que já tinha um ministério bom, um propósito bom. E eu queria que o anjo descesse do céu com a plaquinha e falasse assim, casa com ele. Era isso que eu queria, pra eu ter certeza e não ter dúvida. Porém, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Amor é uma escolha, é uma decisão. E o Senhor nos deu essa capacidade racional de escolher, né? E o Senhor já tinha me dado todas as orientações possíveis que eu pedi pra Ele, só que era o meu momento de tomar decisão. E
E a gente sofreu muito em agosto, porque eu, de fato, eu já gostava dele. Eu gostava da maneira como ele me tratava, dos nossos assuntos, né? Porque eu estava fazendo seminário de teologia e eu queria conversar com ele sobre isso. Então a gente tinha muito assunto, a gente gostava das mesmas coisas e a gente não conseguia parar de conversar. Então a gente sofria muito porque eu pensei, nossa, eu dei um não pra ele, eu acho que ele vai desistir de mim. E a gente sofreu bastante nessa época. Ela disse não, mas estava pensando, ele vai desistir de mim. Como entende a cabeça de uma mulher? Eu não estava me permitindo ser conquistada. Isso foi em agosto. Eu já tinha recebido um segundo não dela. Na cabeça de alguém, qual que seria a atitude correta de fazer? Cada um segue o seu rumo. Mas eu sempre sentia no meu coração um direcionamento de Deus de que era a Juliana. E Deus sempre me dava um olhar de discernimento para entender algumas barreiras que eu precisaria vencer junto com ela para que a gente pudesse selar a nossa aliança. Então, o período de agosto até o período de outubro foi um período de lapidação. Tanto que a própria Juliana disse para mim em agosto, em uma das nossas conversas, falou, João, realmente não quero, vamos seguir a nossa vida. E ok, só que ela nunca deixava de me mandar mensagem, nem eu deixava de mandar mensagem para ela. Ela dizia que não iria acontecer, mas nós constantemente ainda continuava conversando. Até que um dia, mais pro fim de setembro... Só um minuto. E assim, eu orava pro Senhor dizendo o seguinte, Senhor, eu não quero defraudar os sentimentos do João. E essa não era a intenção dele comigo. Eu falava, Senhor, se de todas as confirmações que o Senhor já me deu até aqui, que o Senhor coloque um sentimento no meu coração. Porque assim, uma das coisas que eu pedi era que minha família amasse muito o João. E a minha família estava me dando todo esse apoio emocional que eu precisava e tudo mais. Mas um detalhe, isso era internamente, ela não verbalizava isso pra mim. Não verbalizava. Então o que eu tinha da Juliana era não quero, vamos seguir a nossa vida. Essa era as falas da Juliana pra mim. Então, imagine a cabeça de alguém ouvindo isso. Eu me sentava pra conversar com alguns amigos e compartilhava. Alguns diriam, João, ok, que bom que você tem essa visão e que você consegue ter esse discernimento. Eu não sei se talvez eu teria a mesma disposição que você está tendo. De lutar, né? De lutar pelo que você está lutando, mas uma coisa um princípio do verdadeiro amor é que você lute por ele. Tem até uma frase do Tim Keller que ele diz que o problema da fé não é você encontrar dúvida, é você continuar constante naquilo que você acredita. Então, eu acho que falta muito isso hoje nessa geração imediatista que a gente está inserido. É constância, é visão. Eu acho que principalmente pro homem, porque a mulher é mais frágil. Você não sabe o que está no coração de uma mulher, o que ela já viveu, quais foram as experiências. Então, um homem precisa ter maturidade, discernimento, de olhar e saber. Esses pontos aqui, está dando evidência que ela tem essa disposição, que ela quer, e era o que eu via na Juliana. Porque uma pessoa que não quer uma união com você, ela não vai ficar horas com você numa ligação. Ela não vai ter assunto com você, vocês não vão falar de coisas que se padronizam ao propósito de vocês. E é isso, então eu tinha essa visão, esse discernimento. Teve um dia que eu entrei no meu quarto e fiz uma oração, falei, Deus, por que eu conheci a Juliana? Se não é pra acontecer, por que a gente ainda continua conversando? E eu senti Deus falando no meu coração, falando, eu te coloquei na vida dela pra que você cuide dela. Eu me levantei e falei, cala minha boca e vamos viver o processo que Deus está nos inserindo. Então, no final de setembro, eu mandei um texto pra Juliana. Mandei um texto enorme pra Juliana, de declaração mesmo, de sentimento e falando algumas coisas. E esse texto até virou uma música do nosso pedido, do meu pedido de namoro pra ela. E com a resposta dela, quando ela me mandou uma foto chorando depois que ela leu o texto, eu falei, não, tem sentimento ali, tem alguma coisa. E eu fiz um propósito no meu coração, falei, Deus, ok, eu acho que não dá pra estender mais, porque tanto a Juliana como eu estamos sofrendo muito com esse processo de incerteza, de insegurança, e tá na hora de tomar uma decisão. Fiz um propósito com Deus. Eu vou no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro, dia do aniversário dela, vou levar um anel de compromisso, vou pedi-la em namoro, e se ela não aceitar, se ela disser não, cada um vai seguir a sua vida, e foi isso. E tudo bem. Enviei mensagem pros pais dela, pro irmão, pra tia. Falei, olha, eu vou dia 17, vou pedir.
E se ela disser não, vida que segue, pronto, essa história acaba aqui. Chegou o dia 17, eu vi, minha cabeça dentro do avião, não, ela vai aceitar. Aí de repente tava uma turbulência, assim, eu falava, não, ela não vai aceitar. O que eu tô fazendo dentro desse avião, meu Deus? Porque eu morro de medo de avião. A Juliana me colocando dentro de um avião pra vir aqui. Se ela não aceitar, eu nunca mais olho na cara dessa menina. Nunca mais eu olho na cara dessa menina. E eu cheguei, tem até um vídeo gravado, a gente vai colocar na edição pra vocês verem. Cheguei, sua tia, né, chamou você pra ir pra casa dos seus avós? Sim, Ela me chamou pra ir lá pra casa dos meus avós, que era meu aniversário. Que é uma rua atrás da casa dela. Tinha um almoço pra mim preparado. E chegando em casa, depois do almoço, a gente foi pra minha casa. E tinha um cheiro diferente no ar, né, gente? Meu perfume. O João é muito cheiroso, ele só usa perfume importado. E aí, eu senti um cheiro diferente lá em casa. Que eu pensei, gente, tem um cheiro masculino diferente, que não é o cheiro do meu pai e do meu irmão. E eu pensei, gente, tem alguém aqui em casa. E eu comecei a olhar atrás da porta, olhei até dentro do guarda-roupa. Falei, gente, tem alguém aqui em casa. E aí, quando eu cheguei no meu quarto, tinha 2 livros e um perfume em cima da cama. E aí meu irmão falou assim, eu falei, gente, de quem é isso? Aí meu irmão falou, olha, o João pediu pra eu comprar e deixar aqui pra você, que era seu aniversário e tal. Só que nas nossas conversas, ele tinha falado pra mim que tava dando uma aula na faculdade. Eu realmente tava, um dia atrás. Um dia atrás. Ele tinha gravado um vídeo pra mim, como se ele estivesse lá em tempo real. Então, na minha cabeça, o João Antônio estava em Goiânia. E eu, com aquele sentimento confuso, falei, gente... Porque era o dia do aniversário dela. Era dia 17 de outubro, o dia do aniversário dela. E aí, ela me procurando de um lado, de outro. Aí, de repente, ela viu a prima dela com o celularzinho assim, filmando. Ela falou, tem alguma coisa de estranho. E aí, ela foi sair do quarto. Quando ela saiu de quarto, estava eu na porta com um buquê de flores pra ela. Mas ainda não tinha feito pedido. Que história é essa? Que você é falso e você nem me avisou que o João vinha. Gente, não conta não, Luiz. Gente! Parabéns. Parabéns! Cara, você é uma péssima melhor amiga. Fiquei sabendo. Não. E aí, foi isso, a gente se abraçou, teria um jantar de comemoração do aniversário dela naquele dia. Nós nos aprontamos. Então, e aí nós nos aprontamos pra ir pro meu aniversário. Só que assim, a gente tava muito nervosa porque eu nunca tinha namorado na minha vida, nunca tinha me relacionado com nenhum moço, assim, nenhum rapaz. E eu falei pro Senhor, Senhor, o primeiro homem que eu beijar na minha vida, eu quero que seja meu marido. Até porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém de beijo nem de nada. Então eu tava nervosa ao quadrado, porque eu pensei, eu não tenho certeza dele, né? Então eu falei, eu não quero aceitar por pressão e tudo mais. E eu tava com aquele sentimento de dúvidas e medos. Então estava tudo pronto pra gente sair à noite. E antes eu cheguei pra mãe dela e falei, olha, eu vou pedir a Juliana agora em namoro, porque se ela disser não, eu já vou embora daqui, e é isso. E aí eu fui, chamei a mãe dela ao carro, mostrei uma música que eu tinha composto, mas eu não cantei, pedi pro amigo meu colocar a voz. Mostrei a música, a mãe dela chorou dentro do carro, mostrei o anel de compromisso. E ela, João, tá bom, tem a nossa bênção, faz o que Deus colocou no seu coração. E assim foi, subi em cima, chamei a Juliana, falei, Juliana, desce ali que tem uma mensagem de um amigo nosso pra você, de aniversário. E ela, não, mas deixa pra depois. Falei, não, vamos lá rapidinho. Ela olhou assim pra mãe dela, vai lá, minha filha, vai lá. Aí a gente entrou no carro, falei pra ela, Juliana, tô te chamando aqui. E ela já com o jeito dela, ai meu Deus. Falei, Juliana, tô te chamando aqui, porque eu saí de Goiânia, e você sabe que eu não saí sem motivo. Eu vim aqui disposto a te fazer um pedido. E se você disser não, se você achar por bem que não é o momento, se você acha que não, nós vamos seguir a nossa vida, porque assim não dá mais pra gente continuar. Você tá sofrendo, eu estou sofrendo, então nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. E falei pra ela, olha, eu fiz uma música pra você. Antes de eu te falar o que eu quero te falar, eu fiz uma música pra você. Aí eu coloquei a música pra ela. A música tinha uns 2, 3 minutos, ela foi ouvindo, se emocionando. Aí, quando a música acabou, eu falei pra ela, abre o porta-luva do carro. Aí ela não sabia o que era, eu falei ali, ó. Aí ela abriu e tinha uma caixinha. Falei, abre a caixinha. Ela abriu, era um anel. E aí, cadê o anel? Tá aqui. Aí eu falei pra ela, olha, tudo isso foi pra te falar. Você sabe que eu te amo, você sabe da minha disposição, você sabe o que eu já compartilhei pra você
que Deus confirmou no meu coração, a nossa união. Acho que você, através de tudo, também tem visto isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer namorar comigo? Aí ela chorando, o que você disse? Que eu aceitava. Que ela aceitava. E foi assim que nós selamos a nossa união. Saímos do carro, tentei dar um beijo nela assim, ela sem graça. Nós subimos e aí os pais dela já estavam lá. Eu com muito medo da reação dos meus pais, só que eles já sabiam. Eles já sabiam. O irmão dela já tava, acho que atrás do portão, assim, só esperando. Na hora que a gente saiu, ele já saiu também. E aí nós subimos, os pais dela oraram pela gente, que nós saímos, fomos pro aniversário dela. Me fizeram pedir ela em namoro de novo lá na frente de todo mundo. Tem até um vídeo onde Me fizeram lá um local cheio de gente, mas agora eu tava mais em paz, porque se ela diz, eu já saberia a resposta dela, não ia passar vergonha. E foi isso, foi assim que nós começamos. Nós estamos aí com quase 2 anos de namoro. Com quase 1 ano de namoro, o João me pediu em casamento. Em setembro. E nós estamos aí caminhando pro nosso casamento. Então foi assim, com altos e baixos, mas com o coração alinhado em Deus, com uma visão em Deus. E eu quero deixar uma palavra para você, menino que está nos assistindo. A primeira coisa que você deve ter sobre você é essa visão em Deus, porque quando você tem sua visão em Deus, todas as outras coisas são alinhadas. Nós vivemos um tempo onde a cultura ideológica tem tentado sobressair sobre a identidade masculina, tentando fazer o homem perder aquilo que faz parte da identidade do homem, quer ter visão, quer ter atitude. Então, se você ainda não iniciou um relacionamento, tenha visão, tenha um coração alinhado em Deus, seja decidido do que você quer, saiba que antes de você ser feliz, você está se unindo a alguém para que essa pessoa seja feliz. E muitas vezes você vai precisar ser suporte para ajudar que essa pessoa vença os seus medos, vença as suas dificuldades, talvez os limites colocados, porque acho que um homem, ele precisa ter esse papel desde o início do seu relacionamento. Então, tenha atitude, tenha visão em Deus, e eu sei que Deus vai honrar você. E para as meninas, gostaria de dizer para vocês que vocês têm um relacionamento com Deus antes de querer um relacionamento com alguém. Porque eu sempre orava, né, por alguém, como eu disse no início do vídeo, e eu fiz uma carta para Deus, eu não mencionei isso, mas eu fiz uma carta para o Senhor, com detalhes que hoje o João tem, e eu falei, Senhor, eu quero alguém alto, alguém que tenha um sorriso bonito, cadê seu sorriso? Um sorriso bonito, um pregador, alguém que goste de Bíblia, e eu lembro que eu mencionei detalhes, assim, sobre caráter mesmo, ministério, né, foram poucas coisas físicas que eu disse, mas era mais sobre caráter. E eu lembro que eu fiz essa oração para Deus e descansei. E disse pro Senhor que eu queria um escolhido dele para mim. E com isso eu quero dizer que você não espiritualize, mas que você tenha um relacionamento com o Senhor e saiba discernir, né, quando o Senhor colocar alguém na sua vida, mesmo alguém diga pra você, falar, você tá escolhendo demais, você é muito detalhista, mas suba um nível mesmo assim em Deus, sabendo que você é uma princesa e você merece um príncipe do Senhor. Não aceite qualquer pessoa conquistar o seu coração, se permita ser conquistada. Ore ao Senhor, seja feminina, uma pessoa que, antes de querer tomar atitude, entenda como o João falou, né? O homem que toma essa atitude, o homem que tem essa visão, assim, porque ele vai ser o homem da casa, o cabeça, o provedor. Então, se preocupem, assim, em ser meninas alinhadas no Senhor, pessoas que entendam o seu propósito aqui na terra. Então, orem e entreguem seu coração ao Senhor. Guardem o coração de vocês. E guardar o coração não quer dizer que você tem que manter ele intocável, mas guardar ele na palavra do Senhor. Tenha uma vida de oração e esteja biblicamente embasada para você ser a mulher de Provérbios 31. Amém. É isso e até mais.